Olá pessoal, estamos começando mais um Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala e hoje estou aqui com a Silvia Balieiro. Oi pessoal. Antes de apresentar a nossa convidada que está aqui no estúdio com a gente, eu vou falar rapidamente quem é a Silvia, porque é a primeira vez que ela participa do podcast. Hoje a Marcela não está. A Silvia é jornalista, nossa super parceira no ateliê de conteúdo. Trabalhou comigo e com a Marcela na Época Negócios e antes ela trabalhou em outras revistas e rádio, enfim, uma carreira longa, né, Sil? Sim. Exame, Info. Inclusive foi contemporânea da nossa convidada em algum momento na Editora Abril. Isso mesmo. Muito bom. Então eu vou apresentar a Bárbara Soalheiro, tá aqui com a gente. Oi, Bárbara. Olá, que prazer estar aqui, gente. Muito obrigada. A Bárbara também é jornalista. Hoje estamos... O estúdio está cheio de jornalistas. Ela também é empresária, passou pelas revistas Super Interessante e Capricho, onde foi editora-chefe. Depois assumiu a mesma posição na revista Colors, na Itália. Em 2011, fundou uma empresa, que é também um método de trabalho super empreendedor, chamado Mesa. A Mesa Company, que começou como Mesa e Cadeira. Uma agência /consultoria/boutique de ideias, que tem base em São Paulo, mas clientes pelo mundo. A Bárbara atende empresas como Coca-Cola, Fiat, Nestlé e Natura para ajudá-las a criar, em poucos dias, produtos que pelos processos tradicionais levariam meses ou anos em uma grande corporação. Muitas vezes, eu acredito que nem sairiam do papel, né, Bárbara? É. Acho que você podia começar contando pra gente, de uma maneira mais detalhada, o que a Mesa faz, o que foi isso que você criou? Massa. Bom, então o jeito que a gente se define é um método de trabalho em equipe, desenhado para resolver problemas complexos. E o jeito como a gente faz isso é fazendo com que as pessoas consigam performar muito melhor em 5 dias. Então, é sempre 5 dias e a gente sempre está olhando para um problema e uma solução real. Uma solução que pode ser implementada a partir do dia seguinte. A gente fala que a mesa te permite conceber, desenvolver e prototipar uma solução, mas o jeito que a gente olha protótipo é realmente construir a solução em si, é você ser capaz... Porque a maior crença da mesa é que o único jeito de você resolver um problema é se você estiver usando uma cabeça de tomada de decisão, que é muito diferente de uma cabeça de planejamento. Então, em muitas situações de trabalho, você cria uma situação em que você vai planejar alguma coisa. Então talvez isso, vai olhar as ideias, mas você não cria um momento em que você realmente força uma equipe inteira, uma equipe com 100% do conhecimento, 100% das habilidades, a tomar a decisão. E o que a mesa faz é isso. Então, é um sistema de trabalho em equipe, né? Então, essa equipe pra gente é fundamental, a gente saber escolher. A gente fala que a gente é bem pragmático, a gente deixa o problema dizer qual que é a equipe certa. No lugar do que normalmente a gente faz, que é falar, eu tenho esse problema, vou resolver com o meu time. A mesa fala, deixa o problema te dizer quem é o time. Então, a gente monta muitos times, né? E aí, em 5 dias, a gente fala, bom, agora tem que resolver. E resolve, porque se você der missão, as pessoas fazem. E, Bárbara, de onde vem esse número 5, né? Porque em 5 dias chega a solução do problema. E uma curiosidade em relação a isso que você falou. Como que o problema te diz qual é a equipe que vai resolvê-lo? É totalmente aleatório, porque são 5 dias. Simplesmente porque é uma semana de trabalho. A gente começou fazendo 6 dias. E aí, num determinado momento, quando a gente começou a fazer muito mais empresas, a gente falou, vamos fazer de segunda a sexta. E é muito interessante que hoje em dia tem uma divisão bem específica, assim, de 5 etapas, eu diria. Mas a gente faz mesas em 3 dias, a gente faz até 7 dias, tem uma exceção, assim, mas o método mesmo né? Pelo método você consegue resolver qualquer coisa em 5 dias, desde que você consiga garantir 100% do conhecimento e 100% das habilidades, que é a maior trava na maior parte das vezes. Assim, então, às vezes alguém me traz um problema e o problema... Então, como a gente faz, né? Essa é as pessoas acham que é mais complexo do que é, de fato. Acho que tudo na mesa é muito simples, muito óbvio, e talvez por isso seja tão potente. Porque a gente não tá reinventando, criando uma coisa super elaborada. Assim, é o simples profundo. Então, se você realmente olhar para o problema e deixar esquecer, assim, quem que manda na sua empresa, quem que tem mais autoridade, quem que você gosta, quem que já se interessou por aquele problema antes. Se você só olhar para o problema e deixar ele te dizer, cara, para resolver isso, o que eu preciso, ele vai te dizer. Então, a gente hoje em dia, a gente abriu o método, desde março desse ano, a gente, né, assim, sabendo que a gente tem um negócio que é muito poderoso na mão, realmente, que não faz sentido que a gente, né, só a gente possa usá-lo, a gente abriu o método e está ensinando todo mundo que quiser aprender. Muito legal isso. É legal, né? Podemos falar até disso, porque
nessa coisa da atitude empreendedora, você passa por um processo, né? Assim, que é, mas eu que criei isso e eu vou dar para todo mundo, assim, tem uma... Sim. E a gente tem feito, desde que a gente decidiu abrir o método, essas sessões de ensinar, que chamam sessões de liderança, onde a gente ensina mesmo 3 ferramentas do método, uma sessão presencial. E as pessoas fazem, entendeu? E a instrução é basicamente, escreve o problema, acho que tem essa instrução que é muito importante. É muito diferente você achar que você resolve tudo na sua cabeça e você, de fato, escrever e frasear um problema. E aí ser capaz, inclusive tem toda uma teoria psicanalítica sobre quando você tira o problema e olha para o problema. E no caso da mesa a gente faz isso porque a gente obriga todo líder de mesa a escrever o problema. Quando você escreve e aí você tira toda outra camada, tipo essas todas que eu falei, né, que normalmente interferem no nosso processo de trabalho, que são muito mais humanas do que pragmáticas, assim. Então quando você consegue ter um olhar bem pragmático, o problema é quase mágica, assim, você consegue, qualquer pessoa, a gente tá treinando as pessoas, elas fazem super bem. Claro, anos de treino vão deixar um líder melhor ou pior de dividir nesse sentido, mas... E elas conseguem definir esse problema exatamente ou elas chegam totalmente genérico, uma coisa genérica e depois você tem que ir cutucando para saber onde tá o núcleo mesmo? Então, tem essa crença de que achar o problema é a coisa mais difícil, né, que tem, que assim, metade da solução é você achar o problema certo. Não é que eu discorde dessa frase, mas eu acho que as pessoas que costumam dizer isso estão dizendo um pouco que é um processo muito longo você achar o problema certo. E essa parte eu discordo veementemente. O método Mesa prova que você não precisa, porque a nossa regra é 7 minutos de conversa com o dono do problema. A pessoa que é dona do problema, ela te conta o problema dela em 7 minutos. Só que o que acontece em outros processos de trabalho é que as pessoas falam com muitos intermediários. Elas falam com muitas pessoas que não são as donas do problema. E aí você cria estruturas organizacionais inteiras que simplesmente, assim, estão... Né, por exemplo, quando você não está falando com o dono do problema, você acha que você está recebendo só a essência do problema, você está recebendo, assim, impressões, já, tipo, tentativas de soluções. Todo o processo de brifar, por exemplo, que é muito comum no mundo da comunicação, é um processo que a gente é bem crítico, porque a verdade é que se você for lá no dono do problema e falar, cara, qual é esse problema? E me conta, a gente às vezes até fala, me conta como você contaria para sua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro quando chega em casa, e as pessoas falam, eu preciso, meu produto não está vendendo em tal região, eu preciso que venda mais. Ou eu sou um produto que é encontrado em qualquer esquina e quero fazer um e-commerce. Ou eu tenho um canal de venda e eu quero ser uma empresa multicanal. É esse o problema. E aí é a partir disso que você deveria trabalhar. Quando você... Então, eu preciso criar um multicanal. Deixa esse problema te dizer quem que você precisa. Então, eu preciso de alguém que já fez uma empresa que era monocanal passar a ser multicanal. Eu preciso de alguém que conseguiu comunicar uma nova empresa, porque isso vai mudar totalmente a sua empresa, de um jeito sem perder sua base. Assim, você começa a ver, porque você está totalmente focado na essência do problema. Então, é isso, eu concordo demais com essa ideia de que o problema é metade da solução, mas ele é muito mais simples de achar se a gente for mais, assim, assertivo. Você pode contar algum exemplo? Claro. Eu acho que tem uma que a gente conta com uma certa frequência, mas de fato gosto muito, que é quando o Google Earth, que é a plataforma, né, de mapa do Google, que você consegue ver o globo, ia lançar conteúdo dentro da plataforma, então era um novo feature global, assim, e eles queriam lançar que o primeiro conteúdo fosse a Amazônia. Então isso que eles sabiam. Só que eles não tinham mais nada, assim, como aparece na plataforma, qual é o comprimento de cada vídeo, que tipo de vídeo, que tom esse conteúdo tem. E aí a gente fez essa mesa e essa foi uma mesa de 7 dias, a gente reuniu um timaço, tinha o Fernando Meirelles de roteirista, tinha lideranças locais de todos os tipos, mais focadas nos aspectos tradicionais, mais aspectos urbanos da Amazônia como um todo. E tinha um desenvolvedor que fez a plataforma, né? Então, pra gente, a gente fala, tem que ter um time que tenha todo o conhecimento e todas as habilidades. Então, pra gente, o desenvolvedor é tão importante quanto o especialista que está estudando há 20 anos os aspectos socioeconômicos da Amazônia. Tão importante quanto. E só porque eles estão trabalhando juntos que a gente consegue... E aí a gente acabou fazendo, além de lançar, assim, quando você vê o resultado, assim, um monte de roteiro que a gente escreveu, assim, a quantidade de coisa que você consegue entregar porque tá todo mundo junto, mas a gente também acabou fazendo uma evolução de produto, uma coisa super, assim, simples, né, um pequeno passo, mas é uma coisa que nunca acontece distante
dos headquarters de uma empresa, né, como o Google. Então, quando você entra com todo mundo junto e o tomador de decisão tá lá, você consegue avançar muitas coisas. E acho que tem uma outra que eu gosto muito de contar, que mostra o que é o método mesa, que a gente tem um artista chamado Bernard Smilde, um artista holandês, que a onda dele é reproduzir fenômenos naturais de forma artificial. Então ele faz nuvens dentro de um espaço fechado, por exemplo. E tinha 3 anos que ele estava tentando fazer um arco-íris numa paisagem. E ele não conseguia, e ele já tinha trabalhado com excelentes físicos, excelentes especialistas em luz, só que ele nunca tinha feito todo mundo junto ao redor de uma mesma mesa, falando, cara, é isso que a gente vai resolver. E aí a gente lançou um arco-íris em 5 dias, uma coisa que ele estava tentando fazer 3 anos, a gente fez em 5 dias. Que maravilhoso. É bem... Alguma vez não deu certo? A gente nunca não entregou alguma coisa. Então, nunca, tipo, no meio do caminho, larga e tal. Nunca aconteceu. Que poderia ter acontecido, né? Nunca ter chegado no final. Hoje em dia, a gente tá na 182, na mesa 182. Não sei nem falar centésima, oitava. 80ª, segunda. E a gente considera que 20, a gente tem que atualizar, a gente atualiza todo esse número todo ano, assim, mas se eu não me engano, a contagem são 20 resultados que não foram pra rua, que não foram implementados. E isso a gente considera um fracasso, ainda que dessas 20, os nossos clientes jamais diriam que é um fracasso, porque eles vão dizer, cara, esse aí não foi implementado porque aqui dentro, porque a gente mudou de decisão. Mas a gente sempre acha que se não foi pro mundo, é perda de tempo, né? Assim, acho que a principal coisa da mesa é a gente tá tentando fazer com que o trabalho seja o mais legal possível. E perder tempo trabalhando é uma bobagem. Então, assim, às vezes as pessoas falam, vai pra praia, entendeu? No lugar de fazer um negócio... Você gastou 5 dias aqui, não pôs um negócio na rua, eu preferia estar na praia. Então tem um valor de aprendizado, às vezes, mas pra gente, a gente olha e fala, cara, o nosso negócio é resolver problema. E aí a gente tem 2 episódios de 2 donos de problema que falaram que quando a mesa acabou, eles falaram, você não resolveu o meu problema. Então e aí a gente devolveu o dinheiro integralmente nessas 2 vezes que aconteceu desse jeito. Que um dono de problema falou, cara, a gente não... E é engraçado que hoje de manhã eu tava numa reunião e contei essa história, porque fizeram essa pergunta. E aí a moça de uma hora falou assim, você vai devolver o dinheiro se não der certo. E é engraçado porque aí eu falei, cara, olha que interessante, porque eu falei, não foi exatamente isso que eu disse, ainda que em última instância dá pra dizer, mas as relações de trabalho, elas viraram essa coisa de que o dono do problema acha que alguém vai resolver o problema dele, que ela já estava querendo entrar com essa ideia de que, assim, não, se não der certo, o que é diferente, assim, o que a mesa faz é setar um espaço em que aquele dono de problema vai resolver o problema. Por isso que não dá tão errado, entendeu? Por isso que não é tão comum dar errado. Essas vezes que a gente devolveu o dinheiro, é um caso clássico, assim, de uma desconexão do líder com o dono do problema, entendeu? Porque o dono do problema tá lá, ele que tá resolvendo. Até brinco, tem um amigo meu que também, é cliente, e aí um dia, no último dia 5 da mesa, ele tava lá na maior correria ali pra entregar o que tinha que fazer, e eu meio tranquila, assim, né? Ele falou que você tá aí à toa, e eu aqui trabalhando. Eu falei, mas o problema não é seu, o problema é seu. Justo que... A gente acredita muito que a era de você simplesmente, assim, terceirizar o seu problema para ser resolvido por outra pessoa completamente acabou. Porque o nível de complexidade que você tá lidando quando você quer mesmo resolver alguma coisa, você não tem como saber sem o dono do problema. Cara, a gente tá sempre lidando com medo e inércia. Então, as pessoas, elas não querem tomar decisão, assim. É muito mais confortável se você falar, depois. E realmente, na mesa, a gente cria esse ambiente em que a gente fala. Então, é muito comum a gente ouvir assim, não, isso aqui depois a gente faz. A gente fala, não, é agora. Porque aí a gente ajuda a pessoa a olhar e falar assim, qual outra situação é melhor, que tem mais qualidade para tomar essa decisão, do que nesse momento que você tem 100% do conhecimento sentado a uma cadeira de distância. Em que momento você percebeu que existia essa lacuna, esse espaço para criar alguma coisa com a mesa? E como que é a sua experiência como jornalista, pensando que você já passou pelo mundo da comunicação como nós aqui, como que isso te ajudou a reunir tudo isso e criar a solução e o método como ele é hoje? Assim, o primeiro documento que existe sobre a mesa é uma época que eu estava na Itália, num centro de comunicação que a Benetton tem lá, que é um lugar muito internacional, muito interessante, você tá em contato com o novo. Benetton é uma marca italiana de moda com sede em Treviso. O nome vem da família que fundou a empresa em 1965. E tinha uma sensação assim que, cara, tudo vai mudar.
era 2008, a queda do mercado financeiro, aí cara, não vai ter benchmark para nada mais. Então, se não tem benchmark, como você resolve um problema? Você não tem mais uma fórmula para você copiar. Então, assim, em que estrutura, em que dinâmica você constrói? Então, ela vai nascendo dessa vontade de criar a experiência de trabalho perfeita. A verdadeira recompensa do trabalho não é o dinheiro, é essa sensação que a gente tem quando a gente cria uma coisa nova. O ser humano, né, eu falo, não é à toa que quase todas as religiões se referem a Deus como o Criador. Assim, a coisa mais central para um ser humano é criar alguma coisa. E a mesa te dá isso. Você tinha um problema, de repente você criou uma solução. Pensando da porta para dentro, vocês fazem... É recorrente vocês fazerem esse exercício de olhar para quais são os nossos problemas, onde precisamos mudar? A gente só resolve as coisas em mesa. Quando a gente abriu o método, na verdade, é resultado de uma mesa bem grande, a mesa mais importante que a gente já fez pra gente mesmo, em julho de 2018, que a gente montou um timaço, trouxe gente de todos os lugares do mundo, e a gente tinha um problema que é como a gente escala nosso negócio. E é interessante porque abrir o método, eu até falo, é a mistura perfeita de altruísmo com egoísmo. Então tem uma parte que a gente recebia muita ligação de ONGs, gente que tem um projeto muito legal, um problema muito de verdade, que claro que eu quero ajudar a resolver, eu tenho esse método, essa ferramenta de resolver, como que eu não vou ajudar essa pessoa, vou ajudar só essa corporação? Então teve isso mesmo, muito forte pra gente, mas a gente também entendeu que escalar é achar líder com mais facilidade, você se conecta com as pessoas, abrir também é um jeito de vocês, né, assim, agora você tem um cara lá no interior de não sei onde, que é um líder de mesa, né, por natureza, ele tem mais chance de me achar hoje em dia do que ele teria se eu não tivesse uma mesa.school no ar, por exemplo. Eu fui dona do problema, eu fui cliente da mesa. Então eu também tive a oportunidade de viver o que me ajudou muito, assim, que eu vivi o que os meus clientes vivem. E eu entendi que a mesa, assim, você precisa ser bem corajoso mesmo. E aí eu entendi lá. E aí acho que talvez esse é meu conselho para a maior parte dos líderes, assim, né? Eu acho que é um grande conselho de liderança, é assim, o jeito certo é dar um passo para frente. Quando você tiver com muito medo, o jeito certo é dar um passo para frente, não é dar um passo para trás. Que é o que a gente tende a fazer. Mas quando você dá o passo para frente, você tem a coragem de, né, desenrola, você destrava as coisas que você tá com medo. Elas destravam. E quando você não dá, você atrasa. E você, quando participou dessa mesa, você mudou alguma coisa? Você fez um método diferente a partir dali? Como é que foi a tua... A gente atualiza bastante a explicação do método, mais do que até o método. Porque, em última instância... Assim, pega as pessoas, faz com que elas downloadem a informação realmente juntas. Então, a gente é muito contra leitura prévia, por exemplo. Porque você manda uma leitura prévia e aí eu que tenho 3 filhos vou ler com uma qualidade. A pessoa que tá no trem vai parar. E aí você entra num processo de trabalho achando que todo mundo tem as mesmas informações. Só que não tem. Então, o dia 1 da mesa é para compartilhar as informações que todo mundo precisa saber. Aí agora a gente começa a trabalhar. Então são etapas razoavelmente simples, tá? Downloada, abre uma missão, tenha muito claro onde você quer chegar e tenha coragem de avançar. Mas assim, tem uma parte que cara, tem que resolver que vai decidir, entendeu? Tem que resolver que vai realmente, assim, que não vai enrolar, que não vai cair nesse lugar do medo e da inércia. Principalmente num mundo em que, assim, não adianta pesquisar, né? Assim, muda todo o tempo, muito rápido, não tem pesquisa que te dá colchão de segurança. E, Bárbara, empreender para você, em que momento deixou de ser empregada, funcionária, crachá, né? E passou a ser a dona, a pessoa que faz a folha de pagamento? Cara, eu acho que, assim, eu cresci com muita atitude empreendedora. Eu sou filha de um pai e uma mãe muito empreendedores. Eu acho que se eu fosse, assim, bem honesta comigo, eu nunca achei que eu ia ser funcionária pro resto da vida. Assim, eu sempre achei que em algum momento eu ia querer ter aquele nível de liberdade, criação que os meus pais tiveram com empresas, que não tem nada a ver, né? Assim, não é criação artística, né? Eles criaram uma empresa e eu acho que eu sempre soube, então sempre tive isso. Tanto que minha mãe me falava sempre quando eu ganhava um emprego novo, assim, ela falava, que sorte eles têm, né, de te ter. Não é, nunca foi, tipo, que sorte a sua de ter um emprego. E isso, molda muito, né? Hoje eu, como mãe de 3 moleques, eu vejo, assim, cara, como importante, né? Quanto privilégio tem em você crescer numa casa em que seus pais estão te dizendo... Você tem valor, desculpa. Não, vai lá. Não? É isso mesmo, mas é isso mesmo, que você tem valor. Bom,
A entrevista está chegando ao seu clímax, então vamos encerrar. Muito bom, Bárbara, foi muito bom te ouvir, ter você aqui com a gente, muito inspirador. Um prazer. Eu que agradeço e é isso. Adorei, assim, esse título, Atitude Empreendedora, que eu acho que é mais uma atitude mesmo, né? Assim, às vezes a gente acha que as ferramentas práticas, são importantes, mas assim, essa atitude que eu acho que destrava mesmo tudo. E obrigada, porque contribuiu muito até para nos trazer esses insights de atitudes empreendedoras, porque realmente inspira bastante tudo que você nos falou. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Bom, Sil, agora que a nossa convidada Bárbara Soalheiro foi embora, vamos comentar o que chamou mais nossa atenção sobre atitudes empreendedoras que ela compartilhou aqui. Eu já era fã da Bárbara, agora mais ainda, e eu fiquei bem impressionada quando ela fala da questão de dar o passo para frente, né? O jeito certo de agir é dar o passo para frente no momento em que ela, dentro da própria empresa, se sentiu no meio de um dilema ali, né? Sim. E é isso mesmo, porque você tá ali na beira do precipício, você vai dar o passo à frente, aconteça o que acontecer, e é o que tem que ser feito, né? Eu achei isso muito... É corajoso, é fato, porque ela diz que fez e tudo, mas ao mesmo tempo, quando a gente tenta pensar na gente agindo dessa forma, é muito desafiador, né? Sim, e ela fala isso de várias formas, né? Porque eu anotei aqui outra coisa, que ela fala que quando o líder resolve decidir, ou seja, você resolve que você vai resolver o problema primeiro. É verdade. Não é que você vai ver a solução, então, logo eu achei... Porque a gente tem a impressão que a gente vai ver a solução, então a decisão vai ser tomada. Não, você decide que você vai ter uma decisão e você tem o deadline, né? Que ela fala. Tem que resolver, tem os 5 dias ali, vai ter que resolver, né? E como é importante ter alguém ali dando ritmo, né? Dizendo, vai ser agora, vai resolver. Então isso também tem uma questão, né? Porque ter um dono do problema, né? Ter alguém para bater o bumbo, para dar o ritmo na coisa, né? Que ela foi o líder da mesa. Se alguém fala, a gente vê depois. Não tem depois, é agora, a gente vai resolver. Sim. Eu gostei também quando ela fala que ela percebia desde cedo que trabalhar, ela achava a coisa mais legal do mundo. Que isso é muito uma atitude empreendedora, você ter prazer, amor, paixão por qualquer coisa que você vá fazer, né? É verdade. E isso é uma atitude que a gente vê em empreendedores que a gente admira, que são muito apaixonados pelo que fazem, que têm negócios que são admiráveis. E a gente enxerga isso neles, né? Essa delícia de, nossa, é isso que eu faço, esse ânimo que chega a contagiar. Sim, eu imagino que você sentiu isso também, né? Trabalhando, a gente jornalistas, empreendedoras, trabalhando juntas. Eu vejo muita coisa que a gente vive no ateliê de conteúdo, usando as ferramentas do jornalismo para fazer outros tipos de trabalho hoje, além do jornalismo. Foi muito um espelho ouvir a Bárbara, né? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, como o jornalismo nos dá ferramentas para agir de forma empreendedora, né? Como ela falou, tem que correr atrás. E a gente aprendeu fazendo desse jeito, né? Porque a gente foi obrigada a fazer isso dentro da redação. E eu achei demais, assim, quando ela falou que a mãe disse que sorte a empresa de ter você. Porque é realmente isso, você tem que se dar valor também, né? Você tem que saber que quando você tá numa empresa, ainda que seja com crachá, você tá dando o seu valor ali, Isso né? é uma atitude empreendedora, Total. Né? Você tem que ser empreendedor dentro da empresona, né? Da corporação. Muito bom, Sil. Então, vamos encerrar. Ouvintes, nos mandem suas sugestões de novos entrevistados, feedbacks. Gostaram da entrevista com a Bárbara? E o que podemos melhorar aqui no nosso podcast. Semana que vem tem mais. Até, pessoal. Até mais. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e do Estúdio Teses, e este episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Silvia Balieiro. Produção: Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Mariana Fernandes.